Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês possam assistir a videoaula. Vamos iniciar a nossa videoaula hoje de História, né? Capítulo 11. Quem estiver com o seu livro aí próximo a você, você pode acompanhar também pelo seu livro didático, ok? Vamos lá. Primeiro nós temos aí a pirâmide, né? Fazendo a divisão política do século XVIII do Antigo Regime. Estava a divisão política nessa pirâmide: primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Quem compõe o primeiro estado? Apenas 1%, que era o clero. O segundo estado, a nobreza, com 2%, e 97% o estado, que era o terceiro estado, que era composta pela burguesia, mais camponeses, mais são-coletores, eles eram, né, tinham obrigações e recolher os impostos, né? E o primeiro estado e o segundo estado, terras, cargos, prestígio, privilégio, né? E inserção fiscal. Durante o século XVIII ainda, com a distribuição do segundo regime, nós podemos entender o quê? Quem eram os privilegiados, né? Nesse antigo regime, o clero e nobreza. E os não privilegiados eram o terceiro estado, burguesia e o povo. Qual era a situação social? A situação social e econômica da época era secas, má colheita, fome, revoltas, empresas falidas e desemprego, né? Você vê aí na imagem, né? Convocação dos três estados foi em maio de 1789. Por que aconteceu nessa convocação dos três estados? Devido à queda na economia, que foi durante o período de Luís XVI, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, depois de 175 anos inativa, né, dessa Assembleia foi convocada. Cada estado teria direito a um voto, o terceiro estado perdia sempre, né? Devido à da Revolução, a votação seguiu por estado. O terceiro estado queria que a votação fosse por pessoa e não por estado, porque eles ganhariam pela quantidade de votos, né, se fosse assim. Luís XVI não permitiu, claro. O deputado Mirabel, do terceiro estado, reagiu. Disse a seguinte frase: estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das maionetas. Os deputados do terceiro estado foram expulsos na sala de reunião. Eles foram o quê? Expulsos da sala de reunião, né? Porque eles queriam um maior número de votos, que eles representavam o povo. Da mobilização do terceiro estado, nós temos aí, depois de expulsos, invadiram a sala dos jogos da Pela, uma série de jogos de tênis, né? Começaram a organizar uma nova constituição. Quem? O terceiro estado, né? Da Assembleia Nacional Constituinte de 14 de julho de 1789, nós podemos destacar aí o rei, reprimiu a Assembleia do Terceiro Estado. Populares saíram pelas ruas de Paris e invadiram depósitos de armas e alimentos, invadiram a Bastilha, aconteceu prisão, eram colocados os inimigos do rei Luís XVI, né? Camponeses invadiram castelos e puseram fogo em documentos. No dia 4 de agosto de 1789 foi abolida a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e nobreza, no caso. No dia 26 de agosto de 1789, teve, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Logo em seguida, o clero e nobreza fugiram levando dinheiro e joias, organizaram um exército contra essa revolução. Da monarquia constitucional de 1791, temos como característica o fim dos privilégios do clero e da nobreza, limitou o poder do rei, a Assembleia Nacional poderia fazer e aprovar leis, o voto seria censitário, baseado na riqueza, camponeses, mulheres, artesãos e operários não votavam, né? A burguesia foi a maior beneficiada e Luís XVI se aliou aos reis da Áustria
Austrália e Prússia, que é a Alemanha, né, montaram um exército e invadiram a França. Os franceses impuseram o rei, o Luís XVI, que fugiu com a família e depois foi preso. Convenção Nacional, qual foi o seu objetivo? Elaborar uma nova Constituição. Temos aí um documento do lado, né? É uma relíquia, um documento desse, essa imagem. Os membros da convenção foram escolhidos por homens ricos. Aí veio a chegada ao fim da monarquia e começa uma república. Eram 750 deputados divididos em girondinos da direita e jacobinos na esquerda, né? Cordilheiros à planície. De 1793, Luís XVI foi executado em praça pública. E a imagem, né, da guilhotina e a cabeça dele na mão do soldado, né? Jacobinos no poder. Temos aí em destaque, né, jacobinos, republicanos e versus Inglaterra, monarquistas. Os jacobinos criaram um comitê de salvação pública para ajudar a população, líder, né? E um tribunal revolucionário. Jean Paul, jacobino, foi assassinado por uma mulher girondina. Aumentou também a repreensão dos inimigos da revolução, período do terror, mortes, né? Interrogatórios sem defesa, a guilhotina. E esses mesmos, os jacobinos, guilhotinaram Dayton e Herbert, líderes dos revolucionários. Temos aí uma imagem, né? O povo não apoiou os jacobinos e todos os líderes jacobinos sem julgamento. Vejam aí, Maximilien, Jackson, Georges. Inventor da guilhotina. A guilhotina foi um instrumento utilizado durante a Revolução Francesa para aplicar a pena de morte por decapitação. O aparelho é constituído de uma grande armação reta, aproximadamente 4 metros de altura, na qual é suspensa uma lâmina losangular pesada. Do diretório, nós podemos ter as seguintes características: alta burguesia no poder, aumento da indústria e comércio, 1795, a nova Constituição Republicana. Se teve em destaque também o voto, né, censitário, baseado na riqueza, governar através de um diretório formado de 5 deputados. Surge a conspiração dos iguais, que eram monarquistas e jacobinos. Temos também a conspiração, perdeu os líderes, foram executados, o governo fechou os jornais, o governo estava desmoralizado por causa dos escândalos de corrupção. Foi citado o nome do militar Napoleão Bonaparte para moralizar a França. No dia 10 de novembro de 1799, houve um golpe de 18 Brunário, com apoio de Napoleão, os burgueses e os militares. Chega ao fim a Revolução Francesa. Na era de Napoleão, né, Bonaparte, nós temos aí em destaque, né, o consulado, uma nova Constituição institui o consulado. Foram escolhidos 3 cônsules. Napoleão seria o primeiro cônjuge, o mais importante. Mantiveram a república com amplos poderes de Napoleão. Napoleão prendeu os seus inimigos e censurou a imprensa. Napoleão mandou construir o Arco do Triunfo em sua homenagem. Tá aí a belíssima imagem, né? Em Paris, o Arco do Triunfo. Economia, temos em destaque as terras foram distribuídas, drenagens de pântanos, constituiu estradas e pontes, baixou o preço dos alimentos e criou o Banco da França. Emitiu papel moeda para evitar a inflação, emprestou dinheiro à indústria e ao comércio, aumentou impostos de estrangeiros, premiou inventores de máquinas, acelerou a indústria, aumentou a oferta de da educação e o direito, criou escolas para crianças e jovens, criou cursos para a formação de professores, criou o Código Napoleônico. Nesse Código Civil, que servia até hoje como modelo para o Brasil, o Código Napoleônico constituía em abolir privilégios do clero e nobreza, direito à propriedade privada e igualdade de todos perante a lei.
Tem separação do casamento civil e religioso, favorecia a burguesia, proibia sindicatos e greves e mulheres deveriam se submeter ao marido. Fez um plebiscito em 1802, Napoleão tornou-se cônjuge vitalício, podendo indicar seu sucessor. Fez novo plebiscito em 1804 e tornou-se imperador. Napoleão foi coroado imperador da França em 2 de dezembro de 1804. Do Império, temos em destaque o exército de Napoleão, que teve vitórias, a Inglaterra se sentiu ameaçada. Em 21 de outubro de 1805, aconteceu a Batalha de Trafalgar, pelo mar, Inglaterra vezes França e Espanha. A Inglaterra ganhou. A ação, né, da Batalha de Trafalgar, vejam aí, né? Napoleão sempre vencia por conta da sua organização que em relação às suas tropas, né? Disposições táticas da batalha. Ingleses com 2 colunas transversais, a formação franco-espanhola com banda, fileira indiana. Tinha toda uma organização, né? Um estudo que ele fazia em posicionar suas tropas, né? De batalha. Napoleão sempre vencia. Em meio à batalha, Nelson, comandante inglês, teria dito: a Inglaterra espera que cada homem cumpra o seu dever. Batalhas, 1805 a 1807, Napoleão venceu a Áustria, Rússia e Prússia, que é a Alemanha. Em 1806, Napoleão decreta o bloqueio continental para vencer a Inglaterra. Portugal foi invadido pelos franceses e a corte surgiu para o Brasil. A reação aos militares de Napoleão. Napoleão passou a ser criticado pelos franceses. O trono da Espanha voltou para os espanhóis. O bloqueio continental não deu certo, continental. A Rússia voltou a negociar com a Inglaterra. Aí teve o que? O conflito Rússia e França, que Napoleão perdeu o inverno russo. Em 1814, Inglaterra, Austrália, Prússia e Rússia invadem a França. Napoleão é enviado para a ilha de Elba. O trono francês é ocupado por Luís XVIII, irmão de Luís XVI, que foi guilhotinado. E Luís XVIII era um monarquista impopular e Napoleão voltou ao poder, mas somente por 3 meses. A chegada de Napoleão à ilha de Elba, a imagem. A batalha, né, de Waterloo. Congresso de Viena, formado pelos países vencedores da época, que era Inglaterra, Rússia, Prússia, Alemanha e Áustria. Adotaram 2 princípios: legitimidade, Luís XVIII voltou ao poder, e política do equilíbrio europeu. As grandes potências europeias deveriam se avaliar. A divisão do mapa europeu, temos aí, cada cor é um tipo de divisão que era feito nesse mapa. Criaram a Santa Aliança, que era Prússia, Áustria e Rússia, contra os liberais, né? A Santa Aliança tinha como objetivo evitar a independência das colônias espanholas na América. Por hoje é só, jovens. Nada é mais quanto os nossos sonhos.